E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa resolução de exercícios de Excel. E hoje nós vamos aprender o famoso PROC-V, que é uma função muito útil, que ele vai procurando numa tabela, ou até em mais de uma tabela, né, que ele consegue comparar. Ele vai procurar verticalmente, então, na posição vertical, né? Então, de cima para baixo, né? Então, por isso que ele tem o nome de PROC-V, PROC de procurar, V na vertical. Nós também temos o PROC-H, mas ele não é tão usual, porque a maioria das tabelas funciona na forma vertical, né? Primeira linha, depois as linhas vão descendo, né? Mas nada impede a gente fazer uma tabela que vá nesse sentido aqui também. Então nós poderíamos usar o PROC-H, procurar horizontal. Funcionam da mesma maneira, se você sabe uma, você sabe a outra. A mais comum é o PROC-V, por conta das configurações das tabelas geralmente estarem na vertical. Perfeito? Então o que acontece, pessoal? A gente tem essa tabela aqui, mais uma tabela gigantesca, onde nós temos o código do cliente, o nome do cliente, a marca do veículo dela, o modelo, o ano modelo e o valor deste carro. E nós temos aqui do lado uma tabelinha, que nós vamos conseguir, colocando o código aqui, nós vamos pedir para o PROC-V procurar para a gente os outros dados. Qual é o nome, o veículo, o ano, o valor e tudo. Então, pessoal, o que acontece? Vamos fazer o primeiro exemplo. O primeiro código do cliente que nós temos aqui é o código de número 2743. É o primeiro código. E ele é do Valdemir Santos. Então, como é que a gente faz? A gente vem aqui na tabela e nós vamos colocar aqui, por exemplo, 2743. Eu vou digitar esse código, eu espero que ele me informe todos esses dados aqui deste código. Então eu quero que ele me informe Valdemir, Volkswagen, o modelo, o ano modelo, o valor. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Com o nosso PROC-V. Então aqui, por exemplo, no nome, o que eu vou fazer? Eu vou digitar igual PROC-V. PROC-V. E ele vai me perguntar o seguinte, qual que é o valor que você está procurando? Eu quero procurar esse código, não é? O valor desse código. Então eu vou colocar aqui, vou clicar na célula do código. É isso que vai ser o meu guia naquela tabela gigante. Então, ponto e vírgula. Ele me pergunta, qual é a matriz que você quer procurar? Pessoal, a matriz não está na mesma tabela que a gente aqui, né? Na mesma página, né? Ela está em outra guia aqui, numa nova sheet, numa nova planilha. Como ela está em outra planilha, o que eu faço? Eu clico na planilha, sem problema, tá? Ele tá, a função ainda está acionada. Eu vou clicar aqui na planilha onde está a minha tabela e vou selecionar essa minha tabela. Perfeito? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda a minha tabela. Vou recuar um pouquinho aqui. Por exemplo, eu vou clicar aqui, e vou fazer o seguinte, Ctrl Shift para a direita. Então ele pegou todo o caminho aqui para a direita, e mantenho segurado o Ctrl Shift e aperto para baixo. Ele foi até a última linha. 10.002. Então, com o Ctrl Shift para o lado, ele vai até o final da tabela para o lado, Ctrl Shift para baixo, ele pega para baixo. Então eu peguei tudo para o lado e tudo para baixo. Agora que eu selecionei isso, tá vendo que aqui as duas planilhas estão pressionadas? Porque eu estou interagindo com as duas. Então o que eu faço? Agora que eu já selecionei minha tabela, eu aperto Enter. E aí ele volta lá para onde eu quero, né? E aqui tem um probleminha, né? O que ele quer agora, pessoal? Além, eu já coloquei então qual que é o meu valor procurado, qual é a minha tabela. E agora, tá vendo que fica um valor estranho aqui, Por quê? Porque essa tabela, ela tá em outra planilha, né? Mas não tem problema, o valor é assim mesmo que fica, tá vendo? A gente aperta novamente 2 pontos, ele quer saber o seguinte, o nome que você quer que eu retorne, ele está em qual coluna? Se a gente voltar lá, pessoal, olha só. Eu quero que ele retorne o que para mim aqui? Vocês concordam que aqui eu quero o nome? Nome? Qual coluna que está o nome? Aqui é a primeira coluna, está o código do cliente. Na segunda coluna está o nome. Então eu quero na coluna 2. Eu volto para cá, digito o ponto e vírgula, né, para mudar. Aqui, apago aqui. Qual que é o índice eu quero? 2. Coluna 2. E aí eu aperto novamente. Ele me pergunta, você quer uma aproximação ou você quer a correspondência exata, o valor exato?
Eu quero o valor exato, ó. Então eu vou clicar aqui, ó. E aí eu aperto novamente para fechar parênteses e dou Enter. Olha só, 27,43 ele me voltou Valdemir Santos. Ó. Se eu vier aqui, ó, 27,43 Valdemir Santos. Se eu digitar, por exemplo, 27,18, ele vai me voltar Cristilane Santos. Ó. Então aqui, ó, 27,18, ele me mostra Cristilane Santos. E para qualquer valor que eu digitar aqui, ó, 97,74, ele vai me voltar Humberto Santos. 9774, Humberto Santos. E aí sucessivamente. E a gente consegue fazer isso, pessoal, para tudo, né? Para marca, para modelo, para o ano. Vocês concordam que a tabela é a mesma? Então aqui, ó, vamos fazer de novo, ó. Igual PROC-V. Primeira coisa, qual é o valor procurado? O valor procurado, a mesma coisa, eu quero pelo código. O código é o meu guia. Qual que é a minha matriz? Eu venho aqui, ó. Vamos fazer novamente aqui para a gente entender o que a gente fez da última vez, ó. Ctrl Shift para a direita, ele seleciona tudo para a direita. Se eu mantiver, ele vai jogar tudo para baixo. Ó. Mas tudo para baixo que já está para a direita. Ó. Então ele selecionou, vocês conseguem ver, ó, a tabela inteira. Aí eu volto aqui para a tabela, ó, e aperto ponto e vírgula. Qual o índice agora que eu quero? Eu quero a marca, pessoal. A marca, ó, ela está em qual coluna? Ó, na primeira temos o código do cliente, na segunda temos o nome, na terceira temos a marca. Então aqui, ó, vou apagar aqui, né? E vou digitar o 3, ó. Terceira coluna. Quando você transita, ó, por exemplo, eu vou apertar aqui para vocês, ó. Se a gente transita aqui, ó, de uma tabela para outra com o comando ativo, ele entende que você está selecionando a tabela. Ó. Você volta lá, tá vendo? E aí vamos colocar aqui o false. Isso que é importante a gente apagar, ó. Ou você sabe direto qual é, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o Humberto não deu nada, né? Vamos pegar um valor aqui que a gente saiba, ó. 27,43. 27,43. Olha, deu algum errinho aqui, ó. D2, tabela. Acho que a nossa tabela deu errado. Vamos pegá-la de novo, ó. Vamos voltar aqui. Ah lá, agora ele pegou. Tem que apertar o Enter, pessoal, quando você seleciona a tabela. Então aqui, ó, Valdemir Volkswagen. E aí você pode simplesmente copiar agora, né, pessoal? Ó, você pode copiar de um e ir para o outro, ó. Só que agora o modelo. O modelo, pessoal, ó, é a quarta coluna, né? Ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. Então a gente vem aqui, onde está o 3, a gente coloca o 4. Ó. O ano é a quinta. A gente vem aqui, ó, copia e cola. 5, porque a tabela é a mesma, né? Ó. Agora ele quer o quê? Ano modelo é o 6. Ano modelo é o 6. E o valor é o 7, ó. Aqui, ó. Então a gente vem aqui e coloca o 7. Então aqui, ó, de acordo com o que eu vou mudando aqui, ó, por exemplo, ó, vamos pegar o segundo. Ó. Vou pegar um valor qualquer aqui, ó, 4704 do Carlos. Se eu digitar aqui, ó, 4704, ele altera todos os dados. Ó. Ó, tem a amarra, o ano modelo e tudo. E aí você pode chutar valores, né, também. Ó, por exemplo, aqui, ó, 6951. 6951. Olha lá. Ele vai alterando tudo automaticamente pra gente. Bem tranquilo, né, pessoal? A gente pode fazer de outra forma também, ó. Se você vier aqui na aba desenvolvedora, a gente consegue criar uma lista disso, né? Se você não sabe como chegar aqui, às vezes a sua aba desenvolvedor pode não estar habilitada. Você vem aqui em opções, mais opções. Aqui, ó, na aba de personalizar faixa de opções, aqui do lado direito, ó,
você habilita aqui, ó, a aba desenvolvedor, para você trabalhar com ela. Perfeito? E aí você clica em OK. Aqui na aba desenvolvedor a gente pode inserir, ó. Inserir, a gente tem essa segunda opção aqui, pessoal, ó, caixa de combinação, que é o famoso combo box, né? Ó. Você abre ele aqui, ó, você clica abrindo e vai colocando o tamanho que você quer. Por exemplo, eu quero esse valor, esse tamanho aqui, ó. Olha, ele cria uma caixinha de seleção. Você clica com o botão direito do mouse nele, ó, e vai em formatar controle. Ele vai aparecer essa opção, ó. Qual que é o intervalo de entrada que você quer? Você clica aqui, ó, nessa setinha para cima, e aí ele quer saber qual que é o intervalo que você quer que ele selecione. Você vem aqui na tabela carros, ó, e vamos selecionar, por exemplo, todos esses números aqui, ó. A gente pega aqui, clica no primeiro, ó, código cliente. Não precisa clicar no índice aqui, né, para não aparecer só números. Ctrl Shift para baixo. E aperta o Enter. Olha lá, ele já selecionou para a gente. E aí, o que ele quer agora? Ó? Ele quer... Vamos de novo aqui, que eu acho que tem um problema. Vamos voltar aqui. A gente clica no primeiro. Ctrl Shift para baixo. Perfeito? E aí a gente dá um Enter. Aí aqui no segundo, ó, ele quer saber qual que é a nossa vínculo de célula. Porque a gente vai ver que cada valor que a gente selecionar vai ter um outro valor correspondente. Vamos colocar aqui do lado, por exemplo. Ó. Aqui a gente pode colocar um sombreamento 3D. E aqui, ó, ele te pergunta quantas que vai ser as opções que vão aparecer quando você clicar para baixo. 8 tá bom. Então aqui, ó. Quando eu clico aqui, pessoal, ó. Olha lá, ó, ele me colocou todas aquelas opções. Ó. E aqui que eu falei para vocês, ó. Olha lá, todas as opções que eu escolhi estão aqui, ó, que são todas essas opções que estão aqui na primeira coluna. Só que tem uma questão, ó, cada valor que eu coloco, ele me tem um valor correspondente, ó, valor 1, valor 5, valor 8. A gente pode fazer uma brincadeira para automatizar isso aqui também. Por exemplo, o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode vir aqui, ó, em vez de a gente ter que ficar digitando, a gente pode criar assim, ó, a gente apaga aqui. Olha, ele vai apagar tudo. A gente vai usar aqui, por exemplo, ó, a função índice. Ó. Índice, tem acento no i, tá? Índice. Olha lá. Ele vai me dar uma correspondência de valor. Então, a primeira coisa que ele quer, ó, qual que é a tabela, a matriz que você quer usar? Bem, a matriz que eu quero, ela tá aqui, né? Ó. É todas essas linhas aqui, ó. Igual a gente colocou lá no nosso combo box, né? Ó. A gente clica no primeiro, não seleciona esse índice, né? Ctrl Shift para baixo. Olha lá, ele selecionou tudo. E a gente aperta aqui o Enter. Aí faltou valores. Então, ó. E aí a gente aperta o ponto e vírgula e ele pergunta. Tá, esse valor vai ser correspondente com qual? Com esse valor da célula correspondente do combo box. Ó. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou linkando. Ó. O número que eu colocar aqui, ó, ele vai entender ali. Ó. Tá vendo? E aí eu consigo mudar por aqui. Ó. Olha só. Aí você pode fazer também, ó. Aqui no lugar aqui do número, você pode arrastar aqui, ó, e colocar o combo box em cima. Ó, vamos dar um zoom, ó. Você pode colocar ele por cima. E aí, olha lá, ó. Por exemplo, você vai selecionando aqui, ó. Ah, eu quero 3109, olha lá. Ele já muda para você, ó. Você pode fazer dessa maneira também. Ou você pode deixar os dois, né? Deixar aqui do lado também, ó. E a pessoa pode tanto digitar aqui, quanto pesquisar aqui pela barra rolante. E esse número aqui, ó, essa planilha aqui, ó, ela tá aqui só para ser referência, essa célula, né? A gente pode vir aqui, ó, e mudar a cor dela para branco, ó. Ela fica invisível, a gente nem vê ela. Olha lá. Entenderam, pessoal? Duas maneiras da gente fazer aí, ó, o combo box, o PROC-V. Entenderam? Gostaram? Pratiquem, um exercício muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o exercício de hoje. O PROC-V ele parece ser muito difícil, mas ele não é, ele é bem simples até. Só dê um pouquinho de cuidado para escolher a tabela, para selecionar os intervalos, mas é tudo certo. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.